A missão da vida do pastor Feyerabend foi se dedicar a 3 grandes amores: a pregação, a música e a comunicação. Desde pequeno, Henry Feyerabend sentia vontade de falar aos outros do amor de Deus. Em maio de 1958, o pastor norte-americano recebe um chamado para ser missionário no Brasil. Trabalha como pastor, evangelista e, depois de algum tempo, como cantor e conferencista no ministério A Voz da Profecia. Não posso lembrar um tempo exato, uma ocasião exata em que tomei essa decisão. Parece que eu já nasci com isso. E eu não posso lembrar nem um tempo da minha vida que a pregação não era meu alvo. Sempre foi a única coisa que me interessava. Era muito novo quando eu sentia a inspiração de trabalhar para Deus. Tinha 4 anos quando mudamos dos Estados Unidos para o Canadá. E lá, um tio meu, evangelista, me inspirou. Ouvi ele pregar e a pregação era evangelística, não entendia bem os assuntos, mas com 4 anos de idade, puxei o braço da minha mãe e disse: olha, eu quero ser como ele, eu quero pregar como ele prega. E dali para frente, nunca perdi esse alvo. Sabe, às vezes nossa vida parece que não vale muito mais. O corpo está quebrado. Nós temos doenças e dores de cabeça. E sabemos que caímos em pecado às vezes. E parece que nossa vida não vale mais nada. Mas nós temos um valor muito grande, cada pessoa. Porque você e eu somos filhos do Rei. Eu já descobri em minha vida que sem a Bíblia eu não tenho nada. Uma pregação sem a Bíblia é somente um discurso e não vale nada. É a palavra de Deus que tem poder. E se alguém está sentindo alguma coisa mexer no seu coração agora, pode saber que não tem nada a ver com o pregador. O Espírito Santo está trabalhando. Uma pessoa nascida para pregar. Então, a pregação, eu acho que é a própria respiração da alma dele. Quantas maneiras de batismo a Bíblia ensina? Quer a minha opinião? Quer a minha opinião? Não, e não vou dar. Não importa os pecados que já cometemos. Não importa uma vida pecaminosa. Porque o sangue é precioso. Ele diz que se ele tiver que escolher uma maneira de morrer, ele quer morrer pregando. Não há dinheiro que pode pagar esses momentos que vamos passar juntos. E se lembra que falamos sábado, é tudo de graça. Tudo de graça. Tem sido uma vida maravilhosa. Eu, quando olho para trás, estou já há 52 anos no ministério ativo, mas comecei a pregar muito antes de me formar também. Mas Deus tem abençoado de uma maneira tremenda, não por causa de qualquer talento que eu tenho, mas eu fico impressionado com o poder da palavra de Deus de transformar vidas. E a maior alegria que um ser humano pode realizar é ver vidas transformadas, mudadas totalmente. Bom, eu tinha 14 anos quando minha prima me convidou para eu ir à igreja adventista, que estava tendo uma conferências do pastor Feyerabend na igreja da Vila Formosa. Na verdade, ela convidou a minha mãe, que estava doente,
para ir até essas conferências. E eu, como trabalhava à noite, eu não estava querendo ir trabalhar, eu pedi para minha mãe para deixar eu ir com ela. E fui a primeira noite, acabei gostando e pedi para ir às outras noites. No decorrer disso, a minha mãe piorou e não pôde ir mais às conferências. E eu acabei indo, prestando bastante atenção no que o pastor Feiraben falava e levava para minha mãe o que o pastor havia dito. Chegou um tempo que eu falei para minha mãe: mãe, eu quero me batizar. E minha mãe também decidiu se batizar. Então, eu esperei minha mãe melhorar de saúde e nós nos batizamos. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção quando entrei na igreja foi a forma que o Quarteto Ministry e o pastor Feiraben falavam da volta de Jesus. Eles cantavam querendo que Jesus voltasse. Eu falava: esse pessoal é louco querendo que Jesus volte. Eu não quero que Jesus volte. Mas com o passar do tempo, eu comecei a perceber que aquela volta de Jesus eu também estava almejando, que eu queria que Jesus voltasse também. Ao alcance de todo que crê. Então isso foi algo que me chamou muita atenção, a forma que ele falava para Jesus voltar. Hoje eu quero que Jesus volte. As conferências do pastor Feiraben transformaram a minha vida. Hoje eu me formei num colégio adventista, sou professora. E quero também levar a mensagem para as pessoas que não conhecem da mesma forma que o pastor Feiraben fez na minha vida. A gente não pode ver pessoas aceitar Jesus sem sentir isso, mas minha experiência com Jesus é meu amigo. Eu converso com ele todos os dias, não somente quando estou ajoelhado em oração. Quando estou andando na rua, de repente alguém está me olhando, pois estou falando, estou cantando às vezes. E eu creio que ser o porta-voz de Deus é uma coisa muito séria, que exige muitas orações. Mas fui inspirado com grandes pregadores e vi a vida deles e isso me deu coragem. Eles podem fazer, então eu também posso fazer. É claro que a responsabilidade é grande. Sempre tomei muito sério a oração, a preparação. E estudava muito. Desde menino eu colecionava ilustrações. Já tenho uma coleção enorme de ilustrações para sermões, porque Jesus sempre falava em parábola. Eu não gosto que o sermão fique cansativo. E uma casa sem janelas é muito escuro, um sermão sem ilustrações. Então, eu tomei a responsabilidade de procurar e ler e ouvir e anotar. Então, meus arquivos começaram com a infância quase. O pastor Feiraben, é a primeira vez que eu o vi, assim, que eu me lembre, talvez tenha sido no ano de 81, talvez 82, quando ele fez uma semana de oração no IAE. E veio a Isabel Santos, veio a Tracy, que trabalha com ele até hoje. E eu vi uma semana de oração muito especial. E eu estudava teologia, eu era aluno naquela época. Então, desde aquela época, eu ficava pensando, olha, esse homem tem algo diferente. E nessa semana, ele conseguiu nos despertar para algumas coisas que a gente não tinha acordado ainda. Dentre uma série de coisas espirituais também, a própria vontade de lidar com essas áreas de comunicação e evangelismo. E o pastor Feiraben é um especialista em evangelismo público, utilizando como base estrutural a comunicação. Henry Feiraben retorna ao Brasil em 2000 para realizar uma série de conferências na cidade de São Paulo. Vamos fazer uma coisa diferenciada? Então eu fui à casa dele, lá em Saskatchewan, lá no fim do mundo do Canadá, e sentei com ele durante 2 semanas, explicando. Falei, o que o senhor pensa, como transmitir as informações para o público, como vai ser, como não vai ser. E depois que eu entendi a cabeça dele, eu falei, agora eu vou dar para o senhor algumas alternativas de produção. Foi aí que a gente criou a modalidade de fazer entrevista na rua, para comprovar o fato. Por exemplo, vai falar sobre a volta de Jesus, o que o público pensa sobre isso. Então, a gente tentou adequar a experiência de comunicação a uma mensagem poderosa da Palavra de Deus, e ele tinha graça
para apresentar. Então foi nesse relacionamento, nessa construção desse formato, que eu pude ter um aprofundamento especial com o pastor Feyerabend. Meu nome é Samuel, eu sou iluminador de televisão, faço direção de fotografia também. Trabalho na área de comerciais para televisão e nos últimos 7 anos o meu sustento tem sido da igreja. Para mim foi um privilégio muito grande, aliás não foi um privilégio, foi mais do que isto. Foi uma oportunidade única ter trabalhado com o pastor Feyerabend na série de conferência lá na Vila Formosa, onde tivemos a oportunidade de conhecer várias pessoas que conheceram a Jesus através daquela série. E aconteceu um fato muito interessante. Era uma noite de domingo, nós íamos, e melhor, ele ia pregar a respeito de Apocalipse 7. E quando eu cheguei no estúdio, fui direto para a técnica, olhei os monitores e senti algo diferente no ar. Me preocupei porque eu era responsável pela geração de energia. Além de fazer a direção de fotografia, iluminação, a energia elétrica era por minha conta também. Fui ao transmissor, fui ao gerador, fui à sala de técnica e não encontrei nada. Mas no meu monitor estava acusando um rame. Ao retornar, eu senti um cheiro de fumaça, um cheirinho de queimado. Foi assim, fração de segundos. Quando eu fui atrás dos equipamentos, o fogo estava subindo. Não teve outra decisão a não ser colocar a mão lá e desligar os equipamentos com as chamas, com o fogo, com um curto-circuito. Tenho aqui algumas marcas, né, que daquele dia me traz saudades. E também tenho aqui uma outra surpresa. Esse relógio ele parou às 18h45 de um domingo. Ele queimou, ficou todo preto também, juntamente com minha mão. Mas, aquele dia, Apocalipse 7 não foi ao ar. Foi uma tristeza muito grande. Oramos, o pastor Feyerabend fez a gravação ali para as pessoas que estavam assistindo no auditório e o programa não foi ao ar. No final do período, no final daquele programa, conseguimos colocar ele no ar. Com uma câmera direta, gravado direto no caminhão de transmissão, no uplink, e ele pôde se desculpar e contar o que havia acontecido no nosso estúdio. Mas a satisfação maior, além de tudo isso, é poder levar a mensagem de Deus, do Advento, a outras pessoas através da televisão. Estamos apresentando